Olá, bem-vindos a mais um Tábula Rasa Sênior. Eu sou o Felipe Ferreira. Vamos bater um papo rapidinho aqui sobre serviço de atendimento ao aposentado. Bom, obviamente as empresas têm ultimamente colocado à disposição dos consumidores cada vez mais ferramentas para entrar em contato, ferramentas para resolver problemas. Mas quem disse que cada um de nós tem os mesmos problemas? Ou pior, precisa de problemas quando a gente está adquirindo um produto ou um serviço. Então, muitas vezes as pessoas têm uma noção que vão ligar ou vão acessar um determinado canal de atendimento e vão ter suas dúvidas, suas soluções plenamente atendidas, plenamente resolvidas, né? É isso que a gente sempre entende como o bom senso sempre indicou para nós que iria acontecer. Só que não é bem assim. Principalmente quando a gente está falando de públicos diferentes. Existem hoje praticamente personas, como dizem assim os profissionais de mercado e atendimento ao consumidor, que têm preferências em relação, não só preferências, mas expectativas em relação à solução de seus problemas. Sejam eles mais jovens, mais velhos, sejam eles profissionais, estudantes, sejam eles da região norte, da região sul, enfim, é uma heterogeneidade de expectativas e de necessidades que são muito diferentes. E será que uma inteligência artificial vai ser capaz de resolver e atender da forma que o consumidor ou o cliente está necessitando? Bom, eu não vou entrar nem nesse mérito, porque o nosso tema aqui é para falar de aposentados voluntários e para falar sobre envelhecimento ativo. Então vamos lá, vamos lembrar primeiramente quem é esse pessoal, né? Quando a gente está falando da turma que nasceu depois de 1946 e que vem aí até, vamos colocar um limite, que nasceu até 1980, ou seja, um pessoal que tem aí no seu contexto duas gerações bem marcadas, a geração dos baby boomers, que nasceram em 1946 até 1964, e a geração X, que nasceu de 1965 a 1980. Bom, para essas duas gerações, primeira coisa que é muito notória em termos de comportamentos e crenças são, primeiro, tudo é possível. Eles viveram muitas mudanças culturais, sociais, avanços em direitos civis, são criados para serem muito independentes, autônomos, adaptáveis, porque muitas e grandes mudanças se processaram durante o período de vida que eles passaram e estão passando até hoje. São muito, em termos adaptáveis, mas ao mesmo tempo são céticos em relação ao que vem, porque já viram muitas vezes coisas que eram tidas como certas darem muito erradas. Já passaram por vários ciclos econômicos, milagres, promessas, demagogos, políticos populistas, enfim, já viveram de tudo um pouco, então guardam consigo sempre uma desconfiança, um ceticismo em relação a promessas que muitas vezes podem não ser cumpridas ou realizadas, porque ele já tem lá no seu senso comum um alerta dizendo aquilo ali eu já vi antes e isso daí não vai dar certo. Já viveram também muitas mudanças tecnológicas, dentre elas algumas mudanças que começaram e acabaram muito rapidamente, tendo elas sido bem-sucedidas durante o seu curto tempo de vida ou não, mas de todas as maneiras estão calejados em relação a mudar de tecnologias, sejam elas das tecnologias mais simples até para as tecnologias mais complexas. Então, como diria Luiz Fernando Veríssimo, aposentado é o vagabundo sem culpa e com renda, embora no Brasil renda insuficiente. Eu não diria que somos vagabundos, somos profissionais que estão num período de recomeço, e esse recomeço cada vez ganha mais força, porque cada vez mais precisa se complementar a renda de uma aposentadoria via a forma pública, precisa ser complementada com trabalho, com uma renda passiva, com outros elementos. E principalmente a gente precisa contar com a boa atenção dos serviços de atendimento e solução de alguns problemas que muitas vezes não são o próprio consumidor que gera. E na maioria das vezes a solução passa por uma complexidade muito grande, porque não só as pessoas, mas principalmente os processos
não estão bem definidos e desenhados para resolver os problemas. Os processos são desenvolvidos e criados dentro das empresas, das instituições, das empresas prestadoras de serviço para dar certo. Eu nunca vi empresas que colocaram processos dizendo assim, se isso aqui der errado, vamos fazer isso. Não, era sempre assim, tudo vai dar certo até o final. Mas e se alguma coisa der errada? Problema do cliente. Infelizmente, essa é a mentalidade que muitas vezes nos deparamos com algumas dessas empresas, apesar de que muitas delas já começam a alertar para o volume de problemas e de queixas e de perdas que podem ter decorrentes desse tipo de comportamento que pode ser muito evitado com um mínimo de atenção e com um pouquinho de cuidados, utilizando até técnicas já elaboradas, já difundidas no mercado que podem resolver esse assunto, né? Então, tudo isso daí faz com que a gente tenha um ponto de estresse, e aí vai o cerne da questão, que é quando a gente tá calmo, tá tranquilo, tá suave, tá curtindo a vida, tá curtindo a aposentadoria, os filhos, os netos, os amigos, o programa de voluntariado, a gente tá pleno, tudo bem, e acontece alguma coisa, seja por uma responsabilidade, vamos tirar a palavra culpa, responsabilidade de uma empresa ou de uma instituição que nos gera algum dano em termos de ter que resolver um problema que não fomos nós que criamos. Quando isso acontece, aí é um verdadeiro martírio. E dentro desse martírio não podemos ficar calados. As ferramentas que temos são muitas e existe uma via cruz para cuidar de tudo isso daí. Então, primeiro contato feito com a empresa, sempre de maneira muito elegante, com todas as informações à mão. Então, depois de gravar, a gente vai pedir para receber uma cópia dessa gravação, um número de protocolo desse atendimento, um e-mail, saber quais são os contatos que a gente tem para fazer o acompanhamento da reclamação que a gente fez, com prazos, com responsáveis, e pede para repetir os dados, repetir a reclamação para ter certeza que o que foi anotado pelo atendente, pela pessoa que está te atendendo, é exatamente aquilo que você conseguiu passar em termos dos detalhes da sua reclamação, da sua queixa, do problema que você precisa ter para resolver. Então, uma vez de posse dessa documentação, se caso não seja respondido, se caso não seja atendido, se caso a resposta não seja a contento, vem a parte mais importante, que é fazer o envio por escrito, documentando com o devido rigor que foi documentado na primeira chamada, colocar todos os contatos com dia, com hora, com o nome do atendente. Todos esses detalhes vão fazer importante porque, infelizmente, nós e as empresas vão precisar ter toda essa trilha, todo esse caminho para tomar as decisões mais justas e mais acertadas em relação a cada um desses casos. E mais à frente, se for precisar chegar numa via judicial, essa documentação, principalmente a documentação escrita, colocando por cartas as respostas que são enviadas para o cliente, para o consumidor, que nesse caso está se sentindo lesado ou prejudicado por alguma ação, isso daí vai fazer parte de todo esse contexto que vai contar essa história e atribuir, obviamente, uma razão a uma das partes. Então, todo esse cuidado, toda essa atenção em relação a colher toda essa trilha que é dada desde o princípio pela empresa para tentar resolver, tem que ser sim utilizada e bem utilizada, até chegar nos órgãos de defesa de proteção ao consumidor, nos órgãos que controlam eventualmente cada uma dessas empresas que fazem parte de uma associação. Então tem vários caminhos possíveis antes de chegar na parte legal para fazer as reclamações, inclusive as ouvidorias, que geralmente conseguem resolver grande parte das questões que não foram resolvidas anteriormente.
Então, se até essa última instância não foi resolvida, só então que deve-se entrar com uma ação jurídica, e aí, no caso, existem vários caminhos também, dentre as pequenas causas, até chegar numa causa um pouco mais robusta, um pouco mais complexa. Nesse caso, é muito importante ter o acompanhamento de um advogado especialista naquele setor, um advogado que possa representar bem os interesses do cliente com conhecimento de causa, porque nem todo advogado é bom para tudo. E para não cair no canto da sereia de que vai ganhar milhões, fica dentro daquilo que é justo, fica dentro daquilo que é o correto, porque, afinal de contas, depois de tantos anos que a gente passa nessa experiência, a gente não quer quebrar essa nossa reputação e esse nosso bom senso junto ao mercado por simplesmente alguma coisa que pode deteriorar ou prejudicar toda uma ação, porque hoje em dia alguns juízes já estão levando muito em consideração remunerações absurdas ou causas absurdas que levam a um contexto onde pode ser interpretado má-fé por parte do litigante. Eu não sou advogado, mas são situações que a gente escuta corriqueiramente, ou dentro das empresas, ou dentro de pessoas que passaram por uma situação similar e infelizmente não conseguiram os acordos de acordo com o que foi lhes prometido e no final das contas acabaram gastando tempo, paciência e recursos em função de uma péssima assessoria. Bom, dito tudo isso, essa parte do serviço de atendimento ao aposentado, ela vai ser um problema que a gente tem que ficar muito alerta e muito atento, não só por uma questão de etarismo que pode ocorrer aí nessa situação, porque, de certa maneira, toda vez que se está fechando portas ou restringindo o acesso de pessoas que não têm a facilidade ou não têm como encontrar os caminhos legais ou os caminhos não legais para chegar até uma empresa ou chegar até a solução do seu problema, e isso pode ser considerado sim um mecanismo de excluir essas pessoas do contato, da comunicação com o bem, com o serviço, com a empresa que presta aquela assessoria, aquele serviço. Então, temos que sim ter aí, no caso, esses acessos muito bem definidos, muito claros, para que as coisas sejam resolvidas. No final das contas, as empresas necessitam desses clientes. Esses clientes maduros representam uma grande parcela do consumo, eles têm um poder aquisitivo, têm conhecimento e uma coisa que as empresas não podem desconsiderar nesse momento: eles têm conhecimento daquilo que falam. Então, é como se fosse uma consultoria gratuita que as empresas podem ter com esses consumidores, porque quando eles reclamam, muitas vezes eles já dão o problema raiz e já apontam uma solução de graça. Então, por que não aproveitar esse conhecimento, esse contato com esses consumidores e enriquecer os seus processos para que, se uma vez eles forem dar errado, tem um caminho para solucioná-los rapidamente, de uma maneira barata, de uma maneira cortês, e continuar cativando esses clientes para se manterem durante muitos e muitos anos. Afinal, esses clientes têm uma longevidade, têm uma atividade aí que promete perdurar durante muito tempo junto das empresas que foram bacanas, que foram leais, que foram honestas na prestação de serviço e atendimento a eles. Então, aposentado, junte-se a nós no Tábula Rasa Sênior, porque aqui nós temos conhecimento, vivência, experiência de muitos amigos, de muitos colegas que já passaram por aí e vêm compartilhar conosco. Tábula Rasa Sênior, sempre com você. Não esquece, ativa o sininho, se inscreve no canal, participa das discussões, manda sugestões, compartilha os vídeos. É isso que vai fazer com que esse movimento maduro tome força e a gente possa mudar o futuro que a vida nos reserva
para muita alegria, muita satisfação, um consumo consciente e uma boa relação com o ecossistema de empresas que vão prestar serviço para nós hoje e no futuro. Até a próxima!